Uma história de superação, uma história de resiliência. Hoje é o que nós vamos escutar, uma história de superação e resiliência. Se você quer saber mais sobre essa história, fique até o final porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. O meu nome é Beto e é um privilégio poder falar com você. Hoje nós estamos aqui para mais um ponto de encontro e hoje nós vamos ter uma história incrível. Essa história vai com certeza falar ao seu coração. Não tenha dúvida disso. E por isso eu digo que você tem que ficar até o final para escutar essa história que você vai ver já já. Só adiantando e dando um spoiler, é a história da Lenice. E a Lenice, ela teve câncer por 2 vezes. E ela vai contar exatamente o que aconteceu e qual foi os intervalos e os impactos disso na vida dela. Então hoje nós vamos falar sobre a história da Lenice, que teve câncer por 2 vezes. E eu convido você a também estar em contato com essa história, porque ela com certeza vai ajudar você nas suas dificuldades. Mas antes de falar sobre a história dela, a gente entrar no nosso tema de hoje, eu gostaria de dizer para você aqui que a gente tem um livro de graça aqui para você, A Chave da Virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Então a gente está mandando esse livro aí de presente para aqueles que assistem a gente, que são inscritos no canal. Coloque aí uma forma no chat de eu entrar em contato com você e eu vou mandar esse livro para você de forma gratuita. De verdade, é de graça. A Chave da Virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Então, de novo, não esquece aí de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho aí para você receber o nosso conteúdo. Nós estamos aí no YouTube, nós estamos aí também no Spotify. Então, você vai escutar a gente no Spotify e você vai conseguir ver a gente também aí no YouTube, ok? Então, sem mais delongas, agora vamos conhecer nossa convidada de hoje. Ela é especial, o nome dela é Lenice. Tudo bem, Lenice? Tudo bem. Privilégio você estar aqui. É uma Eu, satisfação imensa você poder estar aqui com a gente, viu? eu que sou grata por esse momento, pelo convite. É sempre um prazer falar e testemunhar do que Deus fez na vida da gente. Nós temos o dever de testemunhar e falar tudo que Deus fez na vida da gente, na minha principalmente. Que legal. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde aí abençoada aí com teu testemunho, com a tua história. Com certeza. Que bom. Você faz o que da vida? Só para a gente entender aí um pouquinho da... Eu sou podóloga desde 2009. Podóloga. Isso, Cuida do pé. Cuido da saúde Da dos saúde dos pés. pés. Que legal. É algo que eu gosto muito. Na verdade, eu sempre quis, mas não tinha como procurar antes, não tinha conhecimento de uma faculdade ou de um curso técnico. Eu comecei a fazer secretária, não administração. Aí você falou, não é para mim. Fiz 1 ano lá na UMC e descobri o lugar, a escola, né, onde dava curso de podologia, e eu fui fazer. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Amo de paixão, amo realmente o que eu faço. Que legal, que bacana. E ali, o pé, você pega uns pés ali meio tranqueira, né? Bem complicado. Tem uns que tem muito. Eu olho assim, por onde eu começo? Onde eu começo aqui? É um desafio, porque tem algumas pessoas que têm diabetes, né? E principalmente diabetes é complicado. Mas graças a Deus eu nunca tive, em praticamente quase 15 anos de profissão, nunca tive problemas com ninguém em relação a isso. Muito pelo contrário, entreguei muitos resultados. Que muito bom, mesmo. que E bom. é algo que eu realmente amo. E qual que é o nome lá da tua clínica? Antes, né, tinha estúdio delas, lá em Comoviana, Getúlio Vargas. E hoje eu coloquei simplesmente Lenice Podologia. Lenice Podologia. Isso, porque o estúdio delas remete, tipo, algo feminino. Como eu atendo verdade. público masculino e feminino... Então você atende os 2 públicos. Atendo os 2, então...
E uma das coisas que a gente demora assim para cuidar é dos pés, né? E é uma coisa tão sustentação do corpo inteiro tá nos pés e a gente não cuida como deveria, né? Não, infelizmente, algumas pessoas elas iniciam o tratamento e não terminam. Por conta de financeiramente outras não dão Relaxa. tão importância. Mas todas aquelas pessoas que realmente se comprometeram em seguir as orientações, elas tiveram bons resultados. Hoje elas vêm só para rotina, para continuar Para o continuar o tratamento, isso. tratamento. Ah, que legal. Então é E você muito trabalha nisso há bom. quanto tempo já? Há 15 15 anos. anos, é bastante É, tempo. Tem uma boa experiência, uma boa tenho. bagagem e bastante Tenho, resultado. tenho. E eu amo o que eu faço. Que bom. Não consigo imaginar fazendo outra coisa que não seja Que isso. legal. E o mais importante de tudo é que a gente acaba sendo psicóloga dos Ah, é verdade, clientes. né? Aproveita ali, É, a né? gente acaba sendo amigas. Tem algumas pessoas que saem dali, o assunto morreu ali, né? Mas quando está ali presente, é um desabafo e a gente sempre tem alguma coisa para falar de bom para Que elas. legal. Então eu acabo evangelizando. O meu trabalho também é para evangelizar. Você aproveita ali o trabalho então Aproveito. e já evangeliza aí quem tá ali Isso. Eu tenho quem quer uma, escutar, né? eu tenho uma sala de recepção, que se chama o Cantinho do Café. E lá tem uma mesinha onde eu coloco alguns. Que você acabou falando de um livro Livro esse aqui, aí, né? isso. Aí eu coloco algumas literaturas. Uma delas é O Grande Conflito. Já teve alguns clientes que gostaram e levaram para casa Olha que para legal ler. para ler. Então, sempre uso o meu cantinho não só para o meu trabalho, mas também para falar do amor de Deus e sempre falando do meu testemunho. Que legal. Isso E é muito bom. você é da igreja Adventista. Adventista, que legal. Adventista com muita honra. Que bom. Que legal. Glória a Deus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a tua história. Você vem de um berço cristão já, não? Não vim. Eu conheço a Igreja Adventista desde 1997. E me batizei e fiquei até 2005. Eu saí um pouco da igreja, né, por conta de alguns problemas. Mas, enfim, 2012 eu retornei, saí de novo. Mas, enfim, nunca deixei de ir à igreja. Tem alguns princípios que eu nunca abandonei, mesmo fora. E sempre pedindo para Deus me transformar, para Deus me resgatar e nunca desistir de mim. Sempre. Meu pedido a Deus era sempre isso. E você, assim, teve um teste violento aí, né, de fé, que Tive. foi com um problema que você teve de saúde aí, né? Tive. Conta aí pra gente. Então, em 2008, eu estava finalizando o primeiro semestre de podologia, no meu curso de podologia. E, inclusive, nós estávamos estudando justamente sobre câncer na mulher, câncer de mama, no útero, enfim. A gente estava falando, o assunto era referente à mulher, câncer em mulher. E eu comecei a perceber algumas coisas em mim, no meu corpo. Porque aos 32 anos eu tive alguns problemas e eu fui ao médico e eles disseram que não era nada. Começou por aí, porque eu tive na verdade foi a origem do câncer. Aos 33 anos eu tive um problema hemorrágico, né, de mioma no meu útero. E a médica passou uma medicação que, na verdade, essa medicação era apenas para, no máximo, 10 dias para conter aquela hemorragia. A primeira vez não deu resultado apenas os 10 dias e ela me deu uma receita e aconselhou tomar durante 6 meses para depois ver o que seria feito no momento. Bom, tomei aquela medicação e eu comecei a mudar meu corpo totalmente, começou a inchar, comecei a sentir algumas mudanças radicais. Isso só com o efeito do Só com o medicamento. efeito do medicamento. E o problema realmente não resolveu. E na época eu comecei a trabalhar numa empresa e tinha convênio e eu fui, né, procurar
outros médicos. E na hora ele já começou, quando eu falei para ele o que eu tinha, o que eu queria tratar, ele perguntou: "Você já fez mamografia?" Eu falei: "Não". Aí ele começou, deixa eu examinar a sua mama, ele já sentiu um nódulo. Ele já percebeu Já ali. percebeu. E eu não esqueço desse dia. Ele falou para mim: corre, vai fazer todos esses exames, porque o que você tem na sua mama não é o que você tem no seu útero não é nada comparado ao que você tem na sua mama. Ele Nossa, mas disse essas palavras para mim. não deu ali, quase desmaiou, não? Eu já saí de lá chorando. Eu me lembro que foi a única vez que eu Nossa, não foi. chorei. Ah, é? Por conta disso, por conta desse problema de saúde. Mas também um baque violento. Imagina você Foi. chegar lá fazer um exame normal e o cara te dá uma Exatamente. notícia Isso, ele deu um do nada. diagnóstico. Você nem esperava, né? Não, ele deu um diagnóstico antes mesmo de fazer o exame, né, que ele pediu. De tamanha seriedade, por ele ter Tamanho. percebido. Exatamente. E eu larguei tudo e corri atrás, né, como o convênio na época, eu corri atrás, já consegui fazer tudo. Mas ali você saindo dali, você contou pra tua família? Contei. E aí, como é que foi isso? Todo mundo ficou em pânico, né? Inclusive eu, porque na verdade eu estava num auge, estava estudando, né? Você estava com quantos anos? 37. 7 nessa época. Eu estava procurando fazer meu curso, se especializar profissionalmente, entrar no mercado de trabalho, porque desde então eu trabalhava, mas não era exatamente com o que eu queria fazer. Eu queria estudar, eu queria fazer algo que realmente me identificasse. E foi bem naquele Bem momento. nesse momento que você falou assim, agora não pode acontecer uma doença. Bem nesse foi momento. Quando veio. Foi quando veio. E quando você sentiu assim, esse baque da doença, que você falou assim, cara, eu tô com um problema. Foi. Eu falei assim, e agora? E a gente tem aquele impacto, né? Porque câncer, geralmente, a pessoa relaciona câncer com morte. Se você tem câncer, você vai morrer. E eu falei, bom, vou morrer com 37 anos. Você já pensou nisso? Já veio? No momento eu pensei. Saí dali desesperada, refleti, pensei, falei, Senhor, está nas tuas mãos. Enfim, passou aquele primeiro susto, né, impacto. Aí foi os outros procedimentos que é normal fazer. Biópsia, os outros exames complementares. Enfim, fiz a cirurgia. Depois da cirurgia fiz 6 sessões de quimioterapia, fiz radioterapia. E nesse período todo eu não desisti do curso, porque muitas pessoas... Você foi fazendo o curso eu fiz o curso e fazendo a quimioterapia, o tratamento. Eu me lembro que geralmente as sessões de químio eram numa sexta-feira. Era o único dia que eu faltava no curso. Faltava sexta e sábado. Segunda-feira eu estava lá. Não estava totalmente 100%, mas porque todo mundo sabe quem fez quimioterapia e quem não fez, né? Sabe o problema que ela causa para a gente, um mal-estar, enfim, são inúmeros problemas. A minha irmã também teve câncer por 2 vezes. Eu chamo ela para contar a história dela, que ela é acanhada. Ela vai escutar a gente falando, mas ela é acanhada, quem sabe um dia. E ela também teve, a gente... passou junto com ela esse momento difícil da vida dela, que foi o câncer. E quando você recebe a notícia, é ruim, mas quando você passa pela químio e a radioterapia, essas duas, assim, é um negócio muito complicado, né? Muito difícil, como você vê assim, a pessoa que está acometida a isso, assim, sofrer demais, né? Você sofreu muito, assim, ela sofreu demais. Olha, eu não se eu falar para você que eu não sofri, eu vou estar mentindo. Só voltando lá, Vamos lá. Quando o médico me deu esse diagnóstico, eu falei para ele a medicação que eu estava tomando. E ele falou assim que era uma medicação extremamente forte, que eu não poderia estar tomando aquilo, muito menos durante 6 meses. Ele falou assim, para você ter uma ideia, cada comprimido que você estava tomando equivale a uma cartela de anticoncepcional. Nossa. Então ele falou, você poderia ter um AVC, uma trombose e um infarto. Você poderia estar morta. Ele falou, não sei como você, tomando essa medicação durante 6 meses, você ainda está viva.
Então, o câncer, essa medicação, ele provocou vamos dizer, um distúrbio no meu organismo. Ele deu uma carga hormonal no meu corpo. Exagerada. Exageradamente, que provocou o o câncer. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado porque hoje tem muitas mulheres com problemas de mioma, com hemorragia, e eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado. Procure sempre a opinião de outros médicos diferentes, porque essa medicação, ela transformou a minha vida, porque eu era uma pessoa saudável. E o médico falou, se você quiser processar essa médica, eu te dou uma carta para que essa medicação ela causa tudo isso. Mas eu fiquei tão assim impactada com a notícia que o que eu mais importava naquele momento era cuidar de mim. Foi o que eu fiz. E nesse período da quimioterapia, eu fiz o meu curso, continuei. Muitas pessoas falavam, Lê, desiste do curso, vai cuidar da sua saúde. Mas eu falava, gente, isso daqui é minha válvula de escape, eu não posso desistir. Eu falei, eu entreguei na minha vida, porque a minha vida nas mãos do Senhor. Foi o que eu fiz naquele momento. E pedi para Deus tranquilizar o meu coração, mesmo eu estando longe, assim, né, dos caminhos do Senhor, meu coração não estava. Eu estava longe da igreja, das atividades, mas meu coração e a minha mente estavam ali com Deus. E foi isso que me deu força no momento. Fiz as quimioterapia, não foi fácil, mas eu fiz as quimioterapia e o que me ajudou muito nesse momento é a alimentação. A minha filha, anteriormente eu trabalhei com uma senhora adventista e ela me deu assim várias lições, vários dicas de alimentação saudável. Ela era adventista de berço. Ela ainda está viva, está com 100 anos. Nossa, que legal. Está explicada aí a alimentação, né? É uma pessoa incrível. E, inclusive, os médicos dizem, né, que o que me fez ficar viva até hoje, estar bem, não ter tido uma metástase, a minha alimentação. Hoje você tem uma alimentação saudável? Hoje, não vou falar que é 100%, mas é bem regrada, bem saudável. Regrada. Muitas coisas eu parei de comer há muitos anos. E, enfim, aí passou todo esse processo, né, de quimioterapia, de rádio. Se eu falar para você que eu não fiquei mal, como você me perguntou, eu fiquei em algumas situações, mas nunca questionei com Deus, porque como eu te falei... Você não passou por essa fase? Não, porque eu falei, Senhor, eu coloquei nas tuas mãos. Eu não sou melhor que ninguém. A Bíblia não fala, nesse mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu não sou melhor que ninguém. Se isso aconteceu comigo, porque Deus permitiu por algum motivo, não que Deus quis. Deus quer alguma coisa de mim, então eu vou esperar o que Deus quer de mim. E Deus me deu tranquilidade, não me deu desespero, não me deu. Sofri a dor física, né, que é normal, alguns procedimentos faz a gente ficar com o corpo mais fraco, mas assim, dor espiritual, eu confiei realmente em Deus que eu ia sair daquela situação. E as pessoas iam me visitar achando que eu estava debilitada. E você tinha a aparência física alterada? Você teve? Não tive. Caiu o cabelo? Não, meu cabelo caiu. Caiu? Mas eu sempre estava com uma cara boa. Passava uma basezinha para disfarçar. Mandei fazer uma peruca, mas eu quase não usei porque acabava sendo desconfortável. Usava o lencinho. Usava o lencinho, na maioria das vezes eu não usava nada. Eu não tinha vergonha do que eu estava passando, não tinha. Era uma luta, né? Era uma luta. Ninguém tem que ter vergonha disso, ninguém. Não. E uma das coisas assim, que me ajudou também na recuperação física foi a alimentação. Minha filha, ela parou de trabalhar para cuidar de mim. Alimentação zero gordura, tudo saudável. E uma das coisas que eu fazia era suco de manhã, eu fazia isso, suco de inhame. Suco de inhame? Com uva e babosa. Eu fazia aquele suco e bebia. Todo dia de manhã? Todo dia de manhã. É o que te dava energia? Era o que me dava energia. E na hora de... Porque suco de babosa com a inhame e uva. E uva. Isso. O inhame
É aquela raiz compridinha, né? Ou não, aquela redonda? É aquele redondinho, aquela pequenininha. Porque tem uma confusão aí de inhame e cará. O cará geralmente é o maior, né? Então, e o pequenininho é pra inhame. mim, eu aprendi que inhame é só uma briga de localidade. Isso que eu ia falar. Dependendo da região, os nomes eles Eu aprendi invertem. com meu pai e com a minha mãe que o inhame é o comprido. E o cará Mas o que você batia era o pequenininho, o pequenininho, cará. isso. Tá. Aquele peludinho. Peludinho. E ele me ajudava muito. Inclusive, a gente fazia alguns exames, aliás, alguns não. Uns dias antes de fazer a químio, você tinha que fazer exame de sangue para saber como que estavam as plaquetas. Se a gente iria suportar fazer a próxima ou iria aguardar um pouco. Nunca tive problema. Nunca. O médico falava, nossa, você é uma pessoa que surpreende. Porque geralmente as pessoas fazem quimioterapia, elas têm problemas, né? Eu não tinha. Tinha assim, o único problema que tinha era um pouco de fraqueza e enjoo. Né? Que é uma Só isso. Eu não tinha mais nenhum problema relacionado a isso, o tratamento. E talvez a alimentação, né? Eu acredito que a alimentação contribuiu por isso. Porque tem pessoas que não conseguem comer bem, né? Eu falava, não, para eu ficar bem, para o meu corpo resistir, eu preciso me alimentar saudável, né? Não adianta comer qualquer coisa. Mesmo porque a gente não consegue comer qualquer coisa, Nem dá, né? Porque o enjoo é forte, né? Mas, graças a Deus sempre me deu sabedoria para cuidar disso. E a minha filha, mais velha, que sempre ela cuidou, ficou ali o tempo inteiro ela com ficou você, cuidando de mim, da minha alimentação, acompanhando os médicos, sempre tive alguém para me acompanhar. E como eu te falei, eu não fiquei fraca. Inclusive, a gente tem ajuda de psicólogo nos hospitais onde a gente realiza o tratamento. E a psicóloga só veio conversar comigo e ela falou, nossa, ela falou assim, como que você se sente hoje, né, após o tratamento ou com o tratamento? Eu falei para ela, olha, eu posso te garantir uma coisa. Hoje eu me sinto mais forte do que antes. Ela disse, como assim? Geralmente as pessoas que têm, elas ficam doentes emocional, elas ficam mais frágeis. E você não. Eu falei, então, porque eu confiei a minha vida nas mãos do Senhor. Então, mas se o que Ele quiser fazer, eu vou aceitar. Seja para cura ou não. Ela falou, olha, eu vou te falar uma coisa. São palavras também que marcaram, que eu não esqueço. Eu posso te garantir que hoje eu que precisava ser consultada com você. Porque pela primeira vez, em anos de trabalho, alguém falou isso para mim. Porque geralmente as pessoas só vêm deprimidas. Você estava esperando sempre deprimida, sempre, né? Ajudar deprimidas. Ali. E tinha uma amiga do meu lado, e ela está como testemunha que isso é verdade. Que isso é verdade. Olha então, que legal. Então, nunca mais eu precisei de psicólogo nesse sentido, não. E ali, como que a sua família lidou com esse momento seu ali na primeira fase? A princípio, ficaram um pouco assustadas, né? Mas eu tive apoio, como eu já falei, da minha filha. Na época eu também estava com um companheiro, ele me ajudou bastante. A Amanda, que era a filha mais nova, que é a mãe dela, na época tinha 12 anos. Ela também estava sempre do meu lado, sempre ali comigo. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs também. E amigos também, né? Sempre me apoiaram nesse sentido. Eu tinha, na época, como eu te falei, né, eu estava fazendo curso de podologia e na escola mesmo, a minha classe, a minha equipe, os professores, tudo me apoiavam muito, muito. Tanto é que a gente tinha uma equipe, no último ano de tudo isso, eu finalizei a quimioterapia com o curso. Você terminou junto? Terminei junto. E a gente fazia, né, o TCC, porque meu curso teve TCC. Só que não era individual, eram 4 pessoas, eram em grupos. Então, a gente saía do curso, ia na casa de uma amiga que morava, né, que eu fiz o meu curso lá em Mogi, e eu sempre morei aqui em Poá, e a gente saía, se reuniam para a gente montar o nosso TCC. E eu apresentei meu TCC. Que legal. Então, eu não desisti do curso. E muitas das vezes eu estava sem nada.
as meninas falavam, olha, Lê, eu admiro você, porque... E sempre contava relatos de pessoas que estavam com os mesmos problemas, mas elas se fechavam, não queria falar, parou a vida delas por conta disso. E você E se você não. fosse fazer assim uma análise, porque isso é muito importante, porque sei lá, 95% das pessoas vão ficar deprimidas, né? Vão. Vão ter impactos além do físico, o emocional, é uma coisa muito comum, né? E a família também adoece junto com quem está passando por isso. E aí você olhando para a tua história, o que você diria para essas pessoas assim, olhando para ela, assim, poxa, eu me apeguei nisso e isso me fortaleceu. Então, como eu falei, muitas pessoas, além de ficarem deprimidas, elas não têm, elas perdem a esperança. E o que aconteceu comigo, eu não perdi a esperança, porque eu coloquei realmente nas mãos do Senhor. Falar, Senhor Deus, se o Senhor for me levar, eu quero ser salva, eu não quero perder minha salvação. Então a tua esperança não era só em ele te salvar nessa vida. Não. A tua esperança maior Era era a assim, minha indiferente da salvação. decisão dele, que a salvação eterna estaria garantida. Né? Exatamente. Então, Você se apegou independente, me nisso. apeguei nisso. Então, independente de eu ser curada ou não, eu queria que meu nome estivesse no livro da vida. Meu desejo era esse. Então, independente do que eu passasse aqui, eu queria que ele passasse comigo. Em nenhum momento, e nesse momento eu conheci várias pessoas que estavam passando o mesmo processo, muitas delas deprimidas, e eu consegui ajudar, passar isso que Deus me deu, eu consegui passar para elas e elas tiveram força e elas me agradecem até hoje. Elas estão bem, estão lutando e colocaram em prática o que eu falei para elas fazerem e elas conseguiram também E viu o superar. resultado na vida Vi o delas. resultado. Tem uma em especial que ela não sabia que eu estava. Aliás, nós não nos conhecíamos. Eu passei em frente à casa dela, eu estava usando um lencinho. Ela também estava. E a minha filha mais velha, na verdade ela é costureira, minha filha mais velha levou umas coisas para ela arrumar. E a minha filha falou, e ela comentou com a minha filha, né, que passou uma moça lá, ela ficou curiosa, ela falou, nossa, ela estava tão assim, bem, eu estava no portão, realmente ela estava no portão triste, e eu passei bem, estava indo trabalhar, toda arrumada, ela falou, nossa, ela está tão diferente de mim, eu estou deprimida, aí ela começou a perguntar as características, a minha filha falou, acho que você viu a minha mãe. E era. Olha, Então, assim, eu tive o prazer de conhecê-la. Ela estava realmente deprimida. Ela estava fazendo. Ela descobriu o câncer. Ela estava fazendo primeiro a químio, né, para depois fazer a a rádio. Ah, a cirurgia. cirurgia foi depois. Foi depois. E eu fui o contrário. Eu fiz primeiro a químio. Não, eu Não, fiz foi a a cirurgia cirurgia, para depois fazer. fazer E ela, como dela estava bem avançado, ela fez foi primeiro. invertido. Isso. E eu comecei a conversar com ela. A gente tem amizade até hoje. E ela falou assim, nossa, gente, impressionante a sua força. Ela é grata até hoje nós somos amigas e ela mudou totalmente a vida dela por conta disso. Então, mesmo naquele momento difícil que eu estava passando, eu consegui passar para outras pessoas o que Deus fez comigo, passou a fazer com elas também. Elas começaram a ter esperança, porque você perde a esperança por algum momento, né? E eu não perdi isso. E isso que me deu força. Consegui concluir meu curso, consegui montar meu próprio negócio, trabalhei, fui Isso morar tudo nessa fase. nessa fase. Surpreendente. Depois eu fui morar em 6 meses em Porto Alegre. Nossa, foi lá para Porto Fui para Alegre. Porto Alegre, trabalhei 6 meses como podóloga, depois retornei para minha terra de novo. E foi assim, muitas coisas aconteceram, como eu já te falei, alguns relacionamentos que eu tive que decepcionou muito, mas eu nunca desisti e eu acredito que Deus também nunca desistiu de mim. Então nessa fase, quanto tempo durou essa fase aí? Essa fase da químio e tal? A primeira aí. Durou um ano. Você fez durante um ano. Isso, o tratamento durou praticamente... Não, entre o tratamento e a cirurgia foram um ano. Um ano. Isso, porque foi o período das cirurgias que eu te falei. Depois
a químio, depois a rádio, porque até você descobrir, quando a gente descobre, tem aquele processo, né, dos exames, Exames, é. você faz um, tem que aguardar outro. Sei que esse processo todo durou 1 ano. Aí, E aí, nesse período aí, eu sei que tem um procedimento que a gente tem que ir fazendo, né? Acompanhamento, isso. remédio, exames e tal, para ver como é que tá. Você fez tudo isso? Como é que foi? Então, eu fiz durante 3 anos o acompanhamento. E nesse momento eu fiquei rebelde. Eu estava cansada de médico, estava cansada de medicação. Eu queria fazer outras coisas. Você estava se sentindo tão bem, que falou assim, Também, eu não tô mais exatamente, doente, quero não fazer outra quero coisa. mais saber. Aí me afastei, não fiz mais o tratamento e isso se passaram 10 anos, né? Fiz o tratamento E de isso você não 10 aconselha anos. ninguém fazer, né? Foi uma De rebeldia sua. jeito nenhum, de jeito nenhum. E a gente, porque nesse período é onde você descobre, né, precocemente, você consegue ter um tratamento mais adequado. Então, assim, não aconselho ninguém a fazer isso. Tem que realmente E até o seguir e ir finalzinho. até o final. Mas você foi rebelde ali e parou com 3 anos. Parei com E aí três seguiu a anos, vida. E segui aí a a vida foi vida, embora. Teve alguns segui, altos e baixos normais da vida. Mas aí você exatamente. passou por um outro processo, uma outra Então, luta. quando eu achava que estava tudo bem, e assim, eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar que é uma coisa que faz parte, que é muito importante para mim. Eu tenho uma amiga que ela não é adventista, mas é uma pessoa muito de Deus, né? Que Do jeito legal. dela, Isso ela é. aí. E Não ela importa a me. doutrina. A doutrina não importa a Exatamente. placa, né? E um dia eu finalizei um atendimento, né, dela, e ao sair, ela me abraçou bem forte e ela falou assim: "Olha, Deus tá te mandando de novo". Olha que Ela falou, legal. nunca esqueço disso. Ela falou como? Deus Deus vai te te mandar de mandar de novo? novo. Com essas palavras? Essas Você não teve um palavras. choque na hora? Quase igual do médico falando Tive, pra o você, né? coração acelerou, mas de alguma forma eu senti. Você percebeu que eu falei assim, nossa, É. é verdade. Ai, mas ela falou, mas não fica triste, que não é para a morte. É para Deus te resgatar, porque Deus quer te resgatar e você continua na rebeldia, você não quer voltar para Deus. Então, Deus está permitindo para você acordar e você voltar, porque Deus tem uma obra E linda na você tua nunca vida. tinha parado para fazer outra avaliação de câncer de saúde. Não. Ela mandou essa e você ficou com E aquilo. eu vou te falar, 30 dias depois, eu 30 percebi um alterações. nódulozinho. 30 dias depois do que ela me falou. Aí eu falei, e agora? Eu tinha decidido no momento, não vou mais tratar, não vou mais passar por isso, não vou. A segunda vez eu fiquei mais impactada do que com a Do que a primeira, primeira. porque você não tinha passado desde então, né? Aí eu pensei, nossa, eu vou passar tudo de novo agora que eu tô bem, que eu tô no auge, que eu tô me sentindo bonita, que eu conheci várias pessoas, né? Que eu tô trabalhando, que eu tô feliz. Não posso passar por isso de novo. Não vou contar para ninguém e não vou fazer tratamento E lembrando que as 2 vezes, então, foi no momento auge da minha da vida. sua vida. Esse momento que você falou assim, tô bem e não posso parar. Exatamente. E aí eu falei, não, gente, eu preciso. Aí eu fiquei 1 mês depois do diagnóstico com esse pensamento. Depois eu falei, Senhor, eu não posso desistir. Lembrei, nunca esqueci as palavras dela. Aí nessa época eu já estava com essa pessoa, né? Como eu falei, um relacionamento que hoje é meu marido. Já estava com ele. E eu falei, não, eu vou dar continuidade. Fui fazer. Para eu entrar de novo na rede, porque nessa aqui eu já não estava mais com convênio, né? Para eu entrar na rede, demorava um pouco. Eu precisaria fazer os exames. Aí eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na Secretaria da Saúde. Eu fiz tudo particular.
Fiz biópsia, fiz exame, mastologista, tudo. Então, mas até aí você não sabia de nada ainda. Você só tinha uma Não, desconfiança só e percebeu um nódulo. Isso. E falou assim, mas você já tinha praticamente certeza que era pelo que a sua amiga tinha falado. Exatamente. Mas assim, agora eu vou nos médicos, Isso. tomara que ela esteja errada e que não seja nada disso, porque eu não quero isso agora. Eu falei, Deus, ele tá me chicoteando de novo. Mas enfim, fui lá, fiz todos os exames, né, pré-operatório, tudo particular. Levei para essa minha amiga, ela levou na Secretaria da Saúde e já me encaminharam para o Perolabaito. Um mês depois eu já estava lá. Comecei a fazer o tratamento. E já no segundo. Não, eu queria saber assim, antes de você falar do tratamento, que momento que você teve a certeza? Onde você estava, que médico, como que foi assim? Você olhar e falar assim, ela tinha me falado, é verdade. Então, eu marquei uma consulta com o mastologista. Primeiro eu fui, né, no posto de saúde, eu fiz só apenas ultrassom. Ela disse, tem suspeita, mas eu vou te encaminhar por um mastologista. Só que essa consulta pode durar de 6 a 1 ano para você conseguir passar com ele. Eu falei, nossa, um ano, até lá, né, eu já morri. Falei, não, foi aí que eu procurei, marquei um mastologista particular, passei, ele examinou, ele falou, tem sim possibilidade de ser. Aí ele me pediu todos os exames, biópsia, e constatou realmente que era o câncer de mama. E aí quando ele te falou aquilo... Nossa, Porque aí agora você está associando tudo, né? Tudo. Acho que para você, foi, não sei se foi pior, mas... pelo menos muito impactante referente ao primeiro, porque aí veio as palavras provavelmente da tua amiga, veio tudo e falou, poxa. Eu falei para ela, eu falei assim, olha, Deus realmente te usou para falar comigo, porque se você não tivesse falado aquilo, eu ia ficar cegada, eu não ia mexer com isso agora, não ia fazer exame, nada, fazer né? exame, eu não ia, realmente, porque como eu falei, eu parei o tratamento só fiz o tratamento 3 anos e fiquei 7 anos vivendo a vida, sem fazer nada, sem ter nenhum acompanhamento. E não pode, né? A gente tem que acompanhar para o resto da vida. Uhum. E eu simplesmente eu falei, como assim? De novo? Nossa, foi um desespero. Aí foi quando eu fui na médica, no hospital que foi encaminhado, começou tudo de novo. E sua família? No começo eu fiquei muito impactada, no começo minhas filhas então, nossa, foi bem difícil, foi um processo difícil, elas sempre me acompanharam, nunca me abandonaram, sempre estavam ali comigo. E o Robson também, que hoje é meu marido, ele também acompanhou, perto, né? Mesmo a gente tendo alguns problemas, ele não me abandonou, que ele poderia ter falado, não, então agora você segue, eu não vou conseguir, porque é um processo difícil, né? Eu não vou conseguir te acompanhar, então é melhor a gente se afastar. Mas mesmo com os problemas e dificuldades, ele falou, não, eu vou ficar com você, vou te acompanhar. E foi isso que aconteceu, me acompanhou até o momento da cirurgia e tudo mais. E aí, dentro desse processo, sua família de novo sofrendo com tudo aquilo? Sofrendo. Principalmente a minha filha, né? Minhas filhas, elas sofreram muito. Porque não é fácil, né? Ver a mãe assim. Meus pais, minhas irmãs, nossa, de novo. Porque desde então, eles não tinham caso, né? Na família de câncer. Não tinham. Minha mãe, com 81 anos, minha mãe é muito saudável. Muito saudável. Trabalha, ainda trabalha. E ela é daqui também, alguns de perto? Dias. Minha mãe mora em Alagoas. Alagoas. Que legal. Minha mãe tem saúde, eu vou visitá-la, eu não tenho a mesma energia que ela tem, não consigo acompanhar. Maria. Eu não consigo acompanhar o ritmo da minha mãe. Então, graças a Deus. Isso é devido, ela não é adventista, católica, né, praticante. Que legal. Mas ela tem uma rotina alimentar de descanso bem rigorosa. Que legal. Então, isso que veio para você aí como exemplo também. Eu falei assim, nossa, os médicos falam, tudo tem a ver com a alimentação e a cabeça. Aí eu sempre falo, alimentação e Deus. Deus e alimentação. E agora, nesse processo que você vem no segundo, como estava a tua cabeça agora? Então, depois de tudo que eu passei, quando foi a segunda vez, eu tive que fazer 3 cirurgias, que foram, primeiro, a mastectomia total da mama. 6 meses depois, eu fiz a retirada dos ovários. 6 meses depois, foi a cirurgia de reconstrução.
E foi aí que começou a mudança, reviravolta na minha vida. Maturidade, como pessoa, como mulher, espiritualidade, me conhecer realmente. Eu passei a me conhecer de verdade a partir da segunda vez. Quando foi a cirurgia que eu ia fazer, eu não me lembro exatamente se foi 2019 ou foi 2020, porque logo em seguida começou a pandemia. Antes disso, já havia rumores, né, do Covid-19, que estava em alguns lugares, que ia chegar no Brasil, então já havia esses rumores. E a médica falou assim: você quer fazer isso em outubro? Ela disse: você quer fazer a cirurgia em março do ano que vem ou você quer fazer em novembro? Eu falei: não, eu prefiro fazer em novembro, que seria a cirurgia de reconstrução. Desde então eu já estava bem fisicamente, né? A cirurgia foi um sucesso, a recuperação dessas duas cirurgias estava E tudo você fez químio ok. nesse Não período? Esse não precisei precisou. fazer químio nem rádio. Tá. Só iria mudar a medicação, que seria outra medicação. E ela também. Aí já, antes disso, eu já comecei a assistir, porque nesse período começou também a ter culto online, né? Pelo Facebook, começou primeiro pelo Facebook, depois pelo YouTube. E quando eu não conseguia ir para a igreja, eu eu assistia online. os cultos, né? E também fui em algumas vezes no culto dessa minha amiga e da irmã dela, que são minhas amigas até hoje, na casa dela. Ela fazia uns cultos lá. Inclusive, na pandemia, a gente fazia uns cultos lá. E nesse período, eu falei assim, não, eu preciso voltar, realmente, para os braços do Senhor. Porque a minha amiga falou isso, Deus quer algo de mim. Porque se ele mandou aquela amiga falar isso para mim, porque ele realmente quer que eu acorde para a vida, que eu me liberte, porque não há outro caminho, não há. E todo esse tempo que eu fiquei fora, trabalhar o sábado, eu me sentia vazia. Todo mundo falava assim para mim: Lê, trabalha no sábado. Sábado você é o dia que mais se ganha dinheiro quem trabalha nessa área. Pois eu posso te garantir que era o dia que eu menos ganhava dinheiro e era o dia que eu menos ia feliz. Eu ia de manhã, eu falava: Senhor, no sábado. Teve dias que eu indo para o meu trabalho a pé chorando. Eu falava: Senhor, eu não quero trabalhar no sábado, me liberta. Eu sempre falava isso. E foi quando Deus realmente foi tocando, foi mudando a minha vida. Algumas coisas que eu fazia, das quais eu não me orgulho, Deus foi tirando de mim. Eu falei: Senhor, vai tirando tudo que me afasta de ti. E Deus foi agindo assim maravilhosamente. Quando eu realmente estava achando que não tinha mais solução, que Deus tinha fechado as portas do céu para mim, que eu não tinha mais salvação, Ele foi ali ajeitando tudinho aos poucos. E após essa cirurgia que eu fiz, como eu já falei, né, era uma cirurgia de apenas 6 horas, que durou apenas 12 horas ou mais. Foi o dobro ou mais. O dobro. E eu achei que naquele momento eu não ia sobreviver, achei que eu ia morrer. Quando você entrou para a cirurgia, estava tranquilo? Não estava. Você já estava preocupada? Você achava que era um... É um ponto importante que você tocou, porque as outras cirurgias anteriores eu realmente me entreguei nas mãos de Deus e eu estava tranquila, e aquela eu não estava. Você não estava em paz? Eu não conseguia dormir, o meu coração acelerado, a ponto da minha boca ficar seca, não ter saliva. E eu estava realmente preocupada, mesmo confiando nas mãos do Senhor. E eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Né? Eu falei: Senhor, se eu não voltar, o Senhor toma a minha vida em tuas mãos. E comecei a falar com Deus, né? Pedir perdão por tudo, pela minha rebeldia, né? Por não ter por ter desistido de servi-lo, enfim, entreguei tudo nas mãos dele. E a cirurgia em si, essa médica, eu sou muito grata a ela até hoje, porque ela foi uma médica assim usada por Deus. Porque eu poderia ter morrido, foi uma cirurgia muito grande realmente. E foi aos poucos, né, a recuperação. E assim, quando você acorda da cirurgia ali, que você percebe: nossa, tô viva... Viva e quase não viva, tão viva assim. Porque você percebeu que estava mal, Tava, na verdade, eu estava bem mal. Você porque... só acordou, mas exatamente. Cara, agora estou percebendo que eu tô ruim mesmo. Porque eu não acordava, eu não conseguia acordar.
E eu lembro, me recordo bem que a minha filha estava ao meu lado e a minha cama assim estava cercado de vários médicos e enfermeiros. E toda vez que tem muito médico, não parece uma boa notícia, né? Então eu fiquei um pouco assustada. Inclusive eu estava entubada ainda. Eles foram Ah, quando você acordou, você tirando, estava entubada? eles foram tirando aos poucos porque eu não conseguia acordar, tá? Eles ficaram realmente preocupados, achando que eu não ia voltar. E eu fui voltando, depois eu passei mal na hora, mas elas tentaram me acalmar, colocaram um catéter de novo, né, para eu poder respirar melhor. Enfim, foi muito assim assustador aquele momento. E a recuperação no hospital foi muito assustador, porque eu não conseguia levantar, não conseguia comer. Enfim, foram momentos muito difíceis, muito difícil. Naquele momento você não consegue pensar em muitas coisas, né? Você pensa ou viver ou morrer. É isso que a gente Mas pensa. assim, a sua família que estava ali, suas filhas, a sua família que estava ali perto, olhava para você, identificava isso em você ou era só um sentimento seu? Não, elas achavam que eu ia morrer. Achavam isso? Achavam. Pela condição que eu me encontrava naquele momento, elas falavam: não, minha mãe não vai sair dessa. É que provavelmente não falou na hora, né? Deve ter Não, não conversado com você falou, elas depois, né? falaram depois. Você, Algumas mãe, achei amigas que também vocês que não foram me iam. visitar. Eu tive uma irmã que foi me visitar e ela quase desmaiou, ela passou mal. Porque ela achou. Ela... Porque ela me viu a situação que eu estava. Ela falou: não, eu não tenho força, não tenho emocional para isso, para ver minha irmã nesse estado. E ela não ficou, ela não foi mais me visitar. Que ela não teve coragem, ela realmente passou mal. E nesse momento você estava bem debilitada. Tava debilitada fisicamente, emocionalmente, tava bem debilitada. E aí você ficou mais quanto tempo ali no Fiquei hospital? 4 dias, 5 dias. 5 dias, passando essa 5 dias, luta. isso. Fui para casa, tava bem debilitada. Eu tinha 2 drenos, né? Porque a cirurgia que eu fiz, reconstrução da mama, não foi uma cirurgia de prótese, né? Eu preferi fazer a que ela fez. Tem um nome, mas eu não me recordo o tipo da cirurgia. Mas ela tirou o músculo do meu abdômen e a pele da minha barriga. Ela fez tipo uma abdominoplastia, né? Então, na E verdade, ela teve que fazer 2 cirurgias, uma para cirurgias. tirar Isso. e outra para reconstruir. Isso. E ela reconstruiu a minha mama do tecido da minha barriga, meu abdômen. E no lugar do músculo, ela colocou uma tela. Essa tela que foi o X da questão de toda a minha recuperação. Que foi a mais difícil, que até hoje eu ainda sinto. Porque pode ter sido rejeitada. Não, ela não rejeitou, mas ela deixa mesmo essa sensibilidade. É E a normal recuperação foi bem difícil por conta. dela. A médica falou assim: ó, você tem um mês para você se recuperar. Mas, assim, os primeiros dias foram terríveis, né? Porque eu não conseguia me recuperar. Eu tive crises de ansiedades terríveis. Eu tive várias complicações, não na cirurgia em si, mas psicologicamente. Mas por Foi que bem você acha difícil. que psicologicamente te afetou? Alguma coisa hormonal? Ou o que te afetou psicologicamente, assim? Talvez a demora da recuperação e naquele momento eu também me decepcionei com a pessoa que estava comigo. No momento que você estava passando Isso, isso. ele meio que não deu tanta importância pelo que eu estava passando, essa é a verdade. Ele não deu tanta importância naquele momento. A mãe dele, inclusive, me ajudou. Nesse tempo, minha mãe também veio ficar um pouco comigo. Minha sogra, minhas filhas, alguns amigos, minhas irmãs, algumas sempre me deram um apoio, me deram um suporte. Mas talvez a demora da recuperação e esse tempo também foi um mês assim. Eu fiz a cirurgia dia 26 de novembro. E logo após já começou o Natal e eu não me recuperava. Eu passei o Natal, todo mundo animado, né, fazendo os Das festas preparativos ali. das festas. Primeiro eu não podia trabalhar, porque eu amo trabalhar. Eu não podia trabalhar, estava ali incapacitada. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada. E algumas coisas só eu poderia comer, porque eu tive algumas crises de tosse, crises de gases, que fez com que eu fosse ao médico achando que eu ia morrer, mas não era. É A médica quem, examinou. quem nunca teve uma crise de gases não sabe o que é, né? É Porque é um terrível. negócio assim fora da... Parece que você vai ter um infarto, né?
Era terrível essas crises. E não foi assim, crise de uma semana, foram 15 dias. 15 dias passando Eu por isso? fiquei um mês sem saber o que era dormir. Eu não dormia. De dor. De dor, de desconforto. Aí vinha as crises emocionais também, né? E aí eu comecei a andar. A médica falou: você anda 15 minutos, cada hora você anda 15 minutos para tentar. E como ela fez aquela cirurgia de abdominoplastia, a gente não pode em 15 dias, 20 dias, dependendo de algumas pessoas, 30 dias, você não consegue levantar o corpo, você tem que andar realmente arqueada. Eu não conseguia tomar banho, eu tinha muita fraqueza, tomava banho sentada, com aqueles curativos, até que a médica tirou os drenos e falou que estava tudo bem com a minha parte física, que eu tinha que tratar o emocional, porque a Claramente. parte física estava tudo bem. Aí, quando eu comecei a me recuperar um pouquinho, eu falei: Senhor, realmente o Senhor tem uma obra na minha vida, porque eu sou pequena, a estatura pequena. Tem gente que falava: gente, como ela tão pequena consegue passar por isso? Minha sogra falava assim: ela não vai viver. E o meu marido, como eu falei, hoje, na época ele não era, a gente era marido, mas não era casado, né? E ele não deu tanta importância e aquilo também me machucava muito naquele momento. Mas enfim, passou todo esse processo, aí realmente surgiram os rumores, né, do Covid-19 que realmente ia aparecer. E passou o Natal, eu fiquei ali debilitada, frágil e fui me recuperando aos poucos. Em dezembro, já chegou, na semana do Réveillon. Eu falei: meu Deus, e agora? Como que vai ser? Todo mundo animado. Eu não ligo realmente para essas coisas, mas querendo ou não, você acaba sendo influenciada, né, pela tudo aquilo. E eu falava assim: eu, como que vai ser? Eu não consigo nem comer direito, todo mundo se arrumando, e eu ali triste pelos cantos, e sempre falando com Deus. Foi meu amigo, meu psicólogo, ele era tudo para mim, tudo E ele direitinho. respondia a você? Ele respondia assim de uma forma surpreendente. E ele me respondia assim, dando alívio, acalmando meu Você percebia na coração, hora, né? na hora ele me ouvia. Eu sentia abraçada, eu ficava toda arrepiada. Eu sentia abraçada por ele naquele momento, porque eu me sentia Eu sei que sozinha. teve um momento seu assim que você vai até o céu e olha, conta aí pra gente esse Nossa, momento. O gente. que você estava passando Esse e o momento, que ele foi aconteceu ali? incrível, 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 porque, como eu já falei, era dia 31, estava todo mundo se preparando. Já estava assim, depois das 17 horas, eles falam: não, você vai, se arruma que a gente vai lá sim, ficar um pouquinho. Mas eu estava tão triste que eu não tinha força nem vontade de ir. Aí eu tomei um banho, coloquei uma roupa, angustiada, eu estava tão angustiada, o que mais me incomodava era a angústia que eu sentia. E eu não entendia por que eu estava sentindo aquilo. E tinha um peso assim nos meus ombros que parecia que tinha alguém sentado nos meus ombros, me massacrando, que eu só conseguia olhar para baixo, não conseguia olhar para o céu, não conseguia ver nada. Mesmo eu clamando ao Senhor, Deus me dava força, mas parece que eu estava ali, sabe? Presa. Presa, aquele sentimento, aquela mágoa que eu não sabia de onde vinha. Mas enfim, aí o céu naquele dia, o céu estava lindo, estava azul, brilhando. Eu fui na sacada da minha casa, aí tem a muretinha assim, coloquei, lembro como se fosse hoje. Eu coloquei, apoiei meus braços, né, porque eu não conseguia ficar totalmente de pé ainda. E vi uma estrela. Tinha algumas, mas uma brilhante assim, que parecia que ela estava bem Bem pertinho de pertinho. mim. E eu fixei os meus olhos realmente naquele momento. E comecei a falar com Deus. E chorei, desabafei com Deus. Aqui estava um nó aqui na garganta, parecia que estava preso aquilo. E eu falei assim: Senhor, falei assim, com essas palavras: Senhor, eu não quero morrer agora. O Senhor me fez passar tudo aquilo da cirurgia, tudo que eu já passei até hoje. Eu não estou reclamando. Eu sou merecedora de tudo isso que eu estou passando. Ninguém tem culpa. Eu sou a única responsável por tudo que eu estou passando. Não estou reclamando, não estou questionando. Eu só estou pedindo para o Senhor tirar, se o Senhor for me levar hoje ou amanhã, que
que eu vá em paz. Não me deixe ir embora com essa angústia, com essa dor que eu estou sentindo, porque é muito ruim. Eu falei, eu sei que o Senhor sabe que eu estou sentindo. Eu sei disso. E eu sei que o Senhor também vai me tirar essa angústia, que é só o Senhor que pode fazer isso por mim. E as lágrimas corriam, aquela angústia, e aquilo foi saindo, sabe? Leve, leve, leve. E eu continuei conversando e as lágrimas correndo. Por incrível que pareça, eu fico imaginando hoje, o Senhor colocou uns anjos assim ao redor para ninguém se aproximar de mim, Você tem um momento para particular. não me interromper aquele momento com Deus. E tinha gente na minha casa, né? E aquele momento é como se eu tivesse me transportado daquele lugar, porque eu não via barulho, não via nada, eu só via eu e Deus. E é impressionante, quando eu abri os meus olhos e olhei aquelas estrelas assim, eu já não sentia mais nada. Eu me senti tão leve que eu falei assim, nossa, é somente Deus que pode fazer isso por mim. Naquele momento, Deus, ele não só me libertou daquela dor física, espiritual, ele me resgatou. Naquele momento, Deus falou, não, agora é a hora que você vai entender o plano que eu tenho na sua vida. E foi assim, foi lindo demais. Eu já comecei a me recuperar, já fiquei bem. Na outra semana de janeiro, na outra semana, eu já fui trabalhar. Olha. Eu ia assim, não conseguia ficar, né, com o corpo ereto completamente. Eu levo 8 minutos da minha casa a pé para o meu trabalho, para o meu estúdio. Nesses dias eu levava 40 minutos a 30 minutos, porque eu ia bem devagar. Tinha uma escada, eu subia. Primeiro dia eu atendi um cliente, segundo dia eu atendi 6 clientes. E foi assim, foi a recuperação, foi indo, foi indo. E aí eu comecei, né, estudar de novo, comecei a entender o plano que Deus tinha na minha vida. Quando eu achei que ali tinha acabado, aí começou outro processo. A minha briga espiritual, né, com o outro lado emocional. Eita. O meu lado conjugal. E aí começou uma nova briga. Mas talvez aí uma briga também assim que Deus já estava preparando, né? Mostrando para você algumas coisas aí. Deus, ele já tinha me preparado, como eu falei, naquele momento que Deus libertou aquela dor, que Deus tirou tudo aquilo. Realmente, Deus tirou. Eu já consegui ir na casa, né, dos meus parentes, do meu marido. A gente já comemorou, já fiquei ali tranquila, já consegui ficar mais um pouco. E ali foi só a recuperação. E foi impressionante em como a minha recuperação evoluiu de uma hora para outra. Impressionante. Isso é fantástico. E assim, por que eu falo para você que começou uma outra briga? Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu volte. Mas como eu vou voltar vivendo com uma pessoa fora do casamento? Eu não tenho vergonha de falar isso. E as pessoas, algumas me julgaram muito por isso. Imagina que você vai largar seu marido, você vai sair da sua casa por conta de religião. Deus aceita a gente como a gente é. Eu falei, não, Deus não aceita a gente de qualquer jeito. Deus, quando Ele quer honrar a vida da gente, quando Ele quer fazer uma obra, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. E Deus, Ele faz isso comigo o tempo inteiro. Eu tive muitas pessoas orando por mim nesse meio tempo, da Igreja Adventista, nossos irmãos, e não na Igreja Adventista. E eu sentia esse carinho, eu sentia esse cuidado, e eu não ficava em paz. Não ficava. Eu tive sonhos, Deus falou comigo em sonhos. Foram vários sonhos. Vou contar uma aqui rapidinho, um relato que foi bem impressionante, que eu também tive a sensação de que eu não estava dormindo. Eu me deitei para dormir e do nada veio uma força, me tomou e me levou para uma casa. Tinha algumas pessoas da igreja, outras não, inclusive o meu marido. E uma pessoa falou assim, entra naquele quarto. E eu entrei. E o quarto tinha porta, né? Tinha janela. De repente, trancou. Fez uma muralha naquela porta e eu não conseguia sair.
E eu escutei uma voz falando do lado da janela: você não vai sair, você é minha. Você é minha, você não vai sair. Você vai ficar aqui, presa nessa sala. E eu comecei a clamar ao Senhor. Meu marido disse que escutou meus gritos dormindo. Dormindo? Mas eu achei que eu estava acordada. Porque foi assim, instantaneamente. Tipo, eu deitei e já senti essa sensação, já tive essa sensação. E aquela voz gritando: você não vai sair. Você é minha. Ele falava assim na porta: olha o que eu tenho para te oferecer. Muita coisa eu tenho para te oferecer. E eu não falo muito disso para as pessoas, porque as pessoas acham que é sensacionalismo. E Deus sabe Não, que não é. lógico. E Deus sabe que é verdade. E naquele momento, trancou também a janela. Fechou. Eu fiquei trancada num quarto, sem porta, sem janela. Sem nada, não Sem tem pra onde nada, sair. sem nada. E eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, me tira daqui, eu quero servir ao Senhor. Aí eu falei para aquela voz: você nunca vai me ter. Você nunca vai ter a minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. E quando eu falei isso, eu acordei. E eu falava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ia falando assim, meio enrolado. E pode perguntar para meu marido, ele fala que eu falava assim, enrolado, Davi, não sei o quê. Ele não entendia, mas ele entendia que era Senhor e era Davi, compaixão de mim. Isso ele conseguiu entender, porque eu falei várias vezes e ele conseguiu, e ele não me acordou. Aí depois eu acordei chorando. E eu falei para ele. Então, diversas vezes nesse período, eu sentia que aquela briga do mal e do bem. O mal querendo me levar e o Senhor sempre me mostrando. Não foi fácil. E falava assim, que o meu marido, ele estava me prendendo, me impedindo de seguir aqui. Porque, na verdade, naquele momento, era isso que me prendia. Aí veio a pandemia. E eu falei, e agora? Não vou mais. Quando eu decidi ir para a igreja, tudo Não se, tem mais né? fechou tudo. Fechou tudo. Foi um momento impactante para todo mundo, o mundo inteiro, né? Foi uma fase muito difícil e que ninguém esperava assim que fosse tão impactante. E eu falei assim, eu não vou desistir. Aí foi quando eu comecei na igreja dessa minha amiga, na igreja não, na casa dela, ela fazia uns cultos, eu ia, e eu assistia os cultos online da igreja adventista, e comecei também a ler a Bíblia, comecei a ouvir hino, louvores o tempo todo, eu só ouvia louvores, comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor. E passou, nesse período, né, nós perdemos muitas pessoas, e eu estava com a imunidade baixa, eu falei assim, eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar assim? Falei, não, eu vou trabalhar sim. Tomei todas as precauções necessárias, né, e trabalhei. Posso te dizer uma coisa, foi a época que eu ganhei muito dinheiro. Porque não havia quase, né, profissionais na área aberto. E eu trabalhei, eu não peguei Covid. Nessa época eu estava frágil, assim, né? Fazia praticamente 4 meses que eu tinha passado um processo difícil, ainda estava em processo de recuperação e eu trabalhei o tempo todo e eu não peguei Covid. Deus, ele me guardou desde aquele momento. Aí foi passando a pandemia, a gente foi, né, tendo os cultos online, eu comecei a estudar. Nesse processo também eu tive uma crise emocional muito grande. Mas foi por conta de ver as pessoas que eu amava, pessoas que a gente conhecia. Foi um momento desesperador, pra né? Todo mundo, né? E eu tive uma crise emocional e que eu saí de casa, fui parar na casa da minha filha, que eu não conseguia respirar. Tratei da minha sogra com Covid, também não peguei. Meu marido, ele ficou doente, ficou 4 dias internado, eu acompanhei, também não peguei Covid. Deus sempre me protegeu nesse período, sempre me guardou. Não porque eu era melhor que os outros, não era. É porque Deus já tinha um plano na minha vida. E eu estava frágil, meu corpo ainda estava frágil. Se eu pegasse o Covid, talvez eu não resistiria, né? Verdade. Então, Deus, ele continuou cuidando de mim nesse processo. E depois dessa crise emocional, que foi a última e a pior crise que eu tive emocional. Eu não sabia o que era ter uma crise emocional. Não sabia o que era isso. E eu tive. Foi terrível, durou 2 semanas. E eu falo que essa crise emocional, ela foi pior
do que as anteriores. Porque a anterior juntou a física, né, com o emocional. E dessa vez era só emocional. Mas graças a Deus eu clamando ao Senhor e Deus conseguiu mais uma vez me resgatar. Aí foi aí que eu melhorei e realmente eu não tive o apoio que eu deveria ter dele. Isso também mexeu muito comigo, me magoou profundamente. E a minha sogra, eu lembro de um dia, minha sogra falou para mim, ele vai ouvir isso. A minha sogra falou para mim, porque ela subiu lá e ela viu que eu estava chorando de tristeza. Aí ela falou assim, olha, eu sei que você gosta, eu sei que você não merece isso. E eu amo meu filho. E eu gosto muito de você também. Mas se você se recuperar, quando você se recuperar, você quiser ir embora, eu vou entender você. Eu não vou te julgar por isso. Porque o meu filho, ele não está fazendo por onde. Ele realmente está falhando com você. Aí passou todo esse tempo, né? A gente foi me recuperando da crise, foi acabando a pandemia e tudo mais. Aí quando tudo isso acabou, eu falei, agora é a hora da decisão. Posso te falar que foi a decisão mais difícil da minha vida. De tantas outras que eu tive, né? A minha vida sempre foi assim, eu sempre tive que tomar decisões. E eu não fugi delas, seja ela qual for, eu sempre encarei, nunca tive medo de fugir das minhas coisas. E nesse momento eu conversei, já fui conversando com ele essa possibilidade. Eu falei, olha, Deus, Ele quer que eu volte, eu preciso me batizar. Ele falou, então vai. Eu falei, então, para eu me batizar, a gente precisa casar. Ou casa ou separa. E fiquei assim alguns meses, não me lembro quantos tempo exatamente, mas foi um tempinho que eu fui amadurecendo essa ideia na cabeça dele. E ele falou que ele não ia casar. Tava irredutível. Eu não vou casar, eu amo você, mas eu não vou casar, a gente tá bem assim. E ele ainda falava, tantas pessoas que vivem bem depois que se casam. Porque depois de tudo isso que passou, daquele processo todo, ele foi mudando um pouquinho comigo, né? A gente foi melhorando, mas eu já tinha aquela dependência emocional que eu precisava me libertar disso. E eu falei, não, é sério, você vai ter que se decidir. Fui perguntando, falando, ele não estava irredutível. Até que um dia eu descobri algo, né, muito ruim e falei, não, agora chega. Juntei minhas malas e fui morar na casa numa casa pequena, né, de uma amiga, que era apenas um quarto e um banheiro. Ela chama de suíte, a minha amiga Anice. E ela me acolheu ali. Eu comecei a trabalhar, comecei a frequentar a igreja. E ele ficou com raiva de mim, a gente ficou um pouco afastado. Mas ele voltou de novo. E sempre ali. Eu falei para ele, não, eu vou me batizar. E a decisão é sua. Ou você casa ou a gente se separa. Mas eu não vou voltar atrás. Essa é uma decisão que eu já tomei, eu não vou voltar. Aí passou um tempo. E nesse período se passou um ano. Aí eu procurei a igreja, pastor Davi, e ele foi lá fazer uma visita para mim lá no meu estúdio. E conversou, falou tal. Os procedimentos, né, que precisa ser realizado para preparação para o batismo. E fez ali a ficha. Só que eu tinha que assinar depois, né? Ele ia ver direitinho o dia do batismo. Eu já tinha falado para ele que eu ia. Eu já falei, meu batismo está marcado tal dia, tal hora. E eu vou ir. E eu vou. Ele falou, você tem certeza? Porque se você fosse batizar, esquece a gente. E aquilo com dor no coração, eu chorava. Eu falei, agora é. Mas está decidido. Está decidido. Aí, depois, uns dias depois, o pastor foi lá para confirmar. Eu falei, então, você quer conversar com o pastor? Ele vai estar lá tal dia, tal hora. E ele foi. Ele confrontou o pastor com relação ao rebatismo, com relação ao sábado. E o pastor falou assim, foi quando o pastor disse para ele falou assim, mas por que ela não pode casar? Eu caso com ela, depois ela se batiza.
Aí o pastor falou, por que ela não pode batizar E depois casar? Ele falou, se você realmente tem boas intenções com ela e quer casar com ela, você vai ficar feliz com a decisão dela, porque ela está tomando a decisão certa para ficar ao lado do Senhor. Então você tinha que ficar feliz com a decisão dela. Mas ele não aceitou. Aí a conversa acabou ali e o meu batismo ficou para o dia 2 de outubro. Vai fazer 3 anos. E ficou. Então, assim, eu me batizei depois de 1 ano. Mesmo ele foi no meu batismo, assistiu meu batismo. E a gente ficava naquela, vai e não vem. Eu falei, tá nas suas mãos. Ele queria que eu voltasse para casa, ele volta para casa, ele não se conformava de eu estar morando ali. No quartinho, na suíte. Né? Volta para sua casa tá lá. Volta. Eu falei, você vai casar? Ele não. Eu falei, então não, vou ficar aqui. Tempo necessário, a decisão é sua. Aí depois de eu acho que eu fiquei 1 ano e meio naquele lugar. Como eu falei, né, minha amiga me acolheu e eu ainda estava lutando por algumas coisas, resolvendo algumas pendências, porque quando a gente aceita Jesus, não é assim, você se batizou e tá ali tudo perfeito. Acabou. Não, a gente vai colocando a vida ali em Deus diariamente. A gente sabe que a gente precisa acertar, a gente sabe disso. Mas o primeiro passo é você ir ali no batismo, entregar a sua vida nas mãos do Senhor e publicamente demonstrar que você agora é um servo do Senhor. E a gente tem que honrar aquilo. Verdade. Né? Tem que honrar. Não é só, eu entrei, me levantei, né? Levantei, aceitei lá o apelo, né? Aceitei e tô ali e depois acabou. Não, ali é que começa a luta. E ele falava, não vou. Falei, então tá, a gente vai ficar assim. Aí eu consegui uma casa melhor e maior, mudei, e ele continuou. A gente continuou tendo vamos dizer, uma amizade. Porque relacionamento mesmo... Não tinha mais. Não tinha mais. Até que um dia, aí eu falei pra ele, eu dei um checkmate nele. Porque, tipo, ele nem separava, mas também não largava. E ficava ali, tipo, se eu quisesse arrumar alguém da igreja, eu não podia, porque ainda estava ali, né, naquela situação mal resolvida. Eu estava na minha casa, ele na dele, não cedi o que ele queria, então foi bem. Era falar assim, gente, mas você... E assim, uma coisa que era impressionante, que eu falava, Senhor, tira esse homem da minha vida. Ele está me atrapalhando. Ele não quer nada sério comigo, então tira ele da minha vida. Eu falava desse jeito. Eu fechava a boca, parava de orar, ele aparecia. Eu falava, não, Deus, eu não entendo o que o Senhor quer comigo, com ele. Não sei, porque ele não quer casar, né? Essa situação tem que acabar, eu não quero continuar dessa forma. Até que chegou um momento em que comecei a ficar sufocada com isso. Aí eu dei um checkmate nele. Falei, Senhor, é tudo ou nada. Eu falei assim, ou você casa, ou você separa. Mas dessa vez a gente não vai nem ser amigo mais. Você vai seguir a sua vida, eu vou seguir a minha. A gente não pode continuar do jeito que tá. Aí ele pegou e decidiu casar. Tá bom. Vamos casar. Tá bom, vamos casar. Aliança, marcar data, acertar a documentação e foi. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, primeiro, aquele momento, né, que eu tive realmente um relacionamento com Deus. Porque desde então eu falava com Deus, mas é como assim, eu falo com você agora, daqui a pouco passou. Não tinha aquele relacionamento diário. E naquele momento do segundo câncer, eu tive realmente um verdadeiro encontro com Deus. Eu aprendi a conversar com Deus, eu aprendi a ter um encontro com Ele. E diversas vezes Deus mostrou para mim sonhos. Se eu fosse falar para você, eu estou dando um breve resumo, porque se eu fosse falar tudo o que aconteceu entre 2019 até 2020, nossa, daria muita coisa. Então, estou dando só um breve resumo de tudo. Mas de todas as coisas que eu passei, eu não tive dúvida nenhuma do cuidado de Deus comigo. Eu me senti abraçada com Ele sempre.
Sempre eu me senti. Eu não ia recorrer psicólogo, não sou contra, muito pelo contrário, nem a medicação. Eu recorri a Deus. Porque Ele era o único que podia me curar e que podia me libertar naquele momento. E como eu já te falei antes, naquele momento que Deus me libertou daquela dor, daquela angústia que eu estava sentindo, Ele também me resgatou. Eu tive a certeza que Ele realmente tinha um plano na minha vida e que Ele realmente queria que eu, tipo, Entregasse a sabe, vida para ele, né? De entregasse, verdade. entendeu? E daquele momento, então, nunca deixei de falar com Deus, nunca, nunca, nunca. Eu falo com Deus o dia inteiro. Eu sou psicóloga, o meu trabalho é uma forma de eu conseguir falar do amor de Deus para as pessoas. Meu marido era muito rebelde, né? É lógico, muitas coisas ainda eu tenho que melhorar na minha vida. A vida da gente é uma É uma transformação transformação diária, diária. né? É diária, porque não é fácil você ser sozinha no lar, né? Uma pessoa adventista e conviver com pessoas que não são diariamente, são outros hábitos, outros costumes. E como eu não sou de um berço, eu já vim de lá de trás, eu sei como é. Eu sei a diferença dos dois. E eu falo, Senhor, naquele lado Eu eu não não quero quero estar mais. nunca mais. Eu prefiro que o Senhor me leve a ter que viver naquele outro lado de novo. Porque era muito sofrimento. É um mundo que você não tem paz. Você não tem esperança, como eu já te falei, as minhas amigas que não conheciam a palavra de Deus, elas não tinham esperança, não tinha aquele conforto que é só Deus que pode dar. E foram muitas situações boas e ruins que aconteceram nesse tempo, mas todas me levavam à Sempre a resposta. Deus. Sempre Deus usava alguém para me dar resposta, sempre, em nenhum E se a momento. gente fosse falar assim, ó, é, teve algum momento da sua vida que você olhou e falou assim, não tem saída? Que é o nosso tema. Sim, e como, viu? E como? Fala assim um que você olhou e esse talvez foi o mais impactante, assim. Pra gente fechar e mandar uma mensagem para quem tá escutando a gente. Olha, foi realmente naquele momento quando eu falei com Deus, Lá na estrela. lá na estrela, que para mim aquela estrela era Jesus. Porque eu fixei meus olhos assim de uma forma tão profunda que eu fechei meus olhos, é como se eu tivesse a estrela, quando eu abri o olho, parecia que ela estava assim, ó, face a face comigo. Então foi aquele momento muito impressionante, porque eu achava que eu ia morrer, de verdade. Eu achava que eu ia morrer, que eu não ia ter salvação, que eu não ia superar aquilo. Eu me senti realmente no fundo do poço, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Fisicamente. Eu me senti abandonada, rejeitada, porque desde então, como eu estava num relacionamento, minhas filhas no momento elas não aprovavam muito, então dessa vez elas não ficaram muito do meu lado, e eu me fechei, me tranquei naquele mundo, porque eu falei, se eu vou morrer, eu não quero que ninguém participe disso. Eu me isolei naquele mundo e por algum momento nem trabalhar eu conseguia, que eu amo meu trabalho, nem isso eu conseguiria fazer mais. Então, naquele momento, eu realmente senti que eu estava no fundo do poço e que ali seria o meu fim. E ali não tinha saída. Não tinha saída. E E aí chegou uma saída. terrível, é terrível, é terrível você ter essa sensação de que você não tem saída. E aí você achou uma saída. Achei. E quem é a saída? Jesus. Jesus. É só Ele, né? Não tem outro. Só Ele. E naquele momento Ele me abraçou. E Ele me falou, filha, eu te aceito. Volta para mim. E eu não gosto muito de falar assim detalhadamente, porque eu fico emocionado, eu quero chorar. Porque só quem vive mesmo essa situação sabe. Só Deus é quem sabe, porque ninguém sentiu o que eu senti. É só Deus e eu. É verdade. E assim, é uma história impactante, né? Porque é quase que reviver ao contar, né? É você Exatamente. voltar lá naquele momento Volta. e saber o que você sentia, mas ao mesmo tempo é prazer, porque saber o que Jesus fez, né? Porque é reviver Jesus ali pertinho de você, te dando atenção. Isso é magnífico, né? E se a gente fosse
Primeiro, antes de a gente falar para o nosso público, eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está passando por isso, está sentindo a mesma angústia, a mesma dor. Às vezes não é um problema de câncer, mas talvez um outro problema, ou é também, e não está vendo solução. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem assim, baseado na sua experiência. Mas antes disso, como está a tua vida hoje? Olha, eu posso falar que a minha vida hoje está boa. Meu marido, né, ele questionava muito, como eu já falei, né, a igreja adventista por alguns pontos, né, que ele não concorda. E eu falei para ele: você quer conhecer a verdade? Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. É isso aí. Tenha sua experiência, já que você não aceita o que eu falo, você não quer ir à igreja comigo, tenha seu encontro com Deus. E ele começou a ler a Bíblia. Todo dia de manhã eu acordo de madrugada, ele está lá no celular, mas está lendo. E ele mudou muito, teve muitas mudanças. Muitas mudanças. Precisa mudar, como eu também, como nós precisamos mudar diariamente. Mas já é uma vitória para mim. E eu estou bem, estou feliz. Né? Acabei de fazer alguns exames que eu tenho que fazer anualmente. Graças a Deus eu estou bem, os exames deu tudo certo. E eu estou feliz hoje. Hoje eu posso dizer que desse lugar que eu tô, eu nunca mais quero sair. Deus, a cada dia, ele me mostra isso. Cada dia eu tenho certeza disso. A lição que a gente está estudando, né, sobre Moisés tem me ensinado muita coisa. Até me propus a ser professora da Escola Sabatina. Já tô, sabe? Então... Quem não sabe o que é Escola Sabatina? Escola Sabatina é um estudo de uma lição compartimentada da Bíblia que a gente faz todos os sábados de manhã. A gente vai lendo durante a semana e sábado de manhã, antes de começar o culto, a pregação, a gente faz um estudo que é chamado de Escola Sabatina, né? Em algumas outras denominações é conhecido como Escola Dominical. É a mesma coisa. E fiz a assinatura da lição dos professores, que era algo também que eu não conseguia estudar, era a lição, e Deus tem me ajudado. E a história de Moisés, assim, para mim, veio no momento, assim, de aprendizado, porque... Para fazer crescer, né? Exatamente, crescer em conhecimento, porque uma coisa é você ouvir falar, você sabe que existe, outra coisa é você ver ali na prática, você vivenciar, você entender o que Deus quer da nossa vida desde o princípio até... Agora, e se fosse falar um verso assim que carregou no teu coração, não, assim, fala um pouquinho que depois eu te falo o verso inteiro. Então, não precisa lembrar inteiro, não. Tem vários, mas tem dois, mas um assim que me impactou muito. Deus falava assim, para eu não desistir: tenha bom ânimo, eu estou contigo. Não desista. Sempre aparecia para mim na internet, na Bíblia, pessoas assistiam um culto, falava sobre isso. Deus falava assim: eu estou contigo, tenha bom ânimo. Esse verso, inclusive, está escrito em Isaías, eu até coloquei aqui, 41:10, né? Eu vou ler para relembrar para gente aqui. Ó. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Esse verso me deu muita Foi ele que te carregou, né? Força, que me carregou. Como que eu vou desistir? No fundo do poço, como eu te falei, né? Cheia de problemas emocional, são os piores momentos, né, da vida da gente. Você quer o quê? Desistir de tudo. Desistir. E ele sempre falava comigo: não desista. Ele falava comigo nos sonhos. Olha que magnífico, que privilégio. Privilégio. Em uma oração, Jesus ele me mostrou eu no céu, subindo segurando as mãos dos meus netos. Olha. Então foi muitas experiências com Deus. A partir do momento que Deus me libertou daquele momento, como eu já falei, Ele me libertou não só fisicamente, mas Ele me resgatou, minha vida espiritual, a minha experiência com Deus, meu relacionamento com Deus é outro. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, tudo muda. Não importa a situação que você está passando, seja para a morte ou para a vida, você tem que sempre entregar. Porque o nosso galardão não está aqui. Nesse mundo tereis aflições. Então, a gente tem que visar o céu.
E para estar lá não é fácil. O caminho é estreito, né? O mundo, a porta do mundo é larga, mas para o Senhor é estreita. E ao mesmo tempo é feliz. É a verdadeira felicidade que o ser humano pode experimentar. São esses momentos que você tem com Deus. Que eu sempre falo que existe 3 orações. A que Deus escuta na hora, que é a que eu presenciei, que eu tive inúmeras vezes nesse período todo, e aquela que ele fala, espera mais um pouco, e aquela que ele fala não, que ele não realiza porque ele sabe que não vai ser bom para a gente. Então, assim, é sempre Deus, sempre Ele. Então, você falando para eles, para aqueles que estão escutando a gente que está aí, que independente de qualquer coisa. Um ponto importante também que eu não posso deixar de falar. Não culpe ninguém pelos seus problemas. Não culpe a Deus. Porque Deus, Ele não quer que ninguém sofra. Ele não nos criou para sofrer. Ele quer que nós sejamos felizes. Mesmo com as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos e enfrentaremos, Ele quer nós pertinho dele. Então, não adianta você querer falar, ai Deus, por que eu? Culpar, Deus não me ama. Não, Deus, Ele nos ama. Nós, não é Deus que nos afasta, que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. E com relação à doença também, nunca fique, eu vou morrer, Deus não me ama, Deus não me... Não, nunca fala isso. Seja responsável pelos seus atos. Outro ponto importante, tudo que você for fazer, eu falo hoje para mim mesma, tudo que você for fazer, pense nas consequências, porque tudo tem consequência, seja ela boa, positiva ou negativa. Pensa de fazer algo que seja positivo, pergunte para Deus, e Deus ele vai te ajudar, ele vai te orientar, por incrível que pareça. Quando você tem aquele relacionamento com Deus verdadeiro, ele te orienta o caminho que você tem que seguir. É lógico, a gente, né, em alguns momentos a gente tem um tropeço aqui, outro ali, mas a gente falou, vamos ajustar, porque aqui você já saiu um pouquinho fora. Mas é assim, seja firme no Senhor, seja grato por tudo. A gratidão a Deus é tudo. Gratidão, ser fiel, relacionamento, tudo é Deus. E Ele nunca vai desamparar aquele que realmente procurou Ele. Ele não vai desamparar. Ele vai estar sempre aos braços. Não reclame com Deus. Não questione com Ele. Mas se aproxime. Se aproxime. Abrace, sinta abraçada por Ele, que Ele vai te abraçar. E vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Assim como Ele abraçou todos os nossos, discípulos do passado. Se a gente for olhar as histórias bíblicas, Moisés, Paulo, todos foram abraçados, porque eles também acreditaram. A gente tem que acreditar, ter fé. Às vezes eu falo para algumas pessoas, elas reclamam da situação e falam assim, Senhor, pede oração para o filho, enfim, pede oração para alguém ou para ela mesma, mas aquele problema não resolve e elas ficam murmurando. Eu falo muitas vezes isso, praticamente todos os dias para as pessoas. Você não pediu? Então espera, confia, acalma o seu coração. Eu falei, eu aprendi a esperar, porque eu também não sabia, eu não queria esperar. Mas eu aprendi, como que se diz, na pior hora da minha vida, eu aprendi a entender como Deus age na nossa vida. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. E quando a gente deixa Ele agir, as coisas acontecem maravilhosamente bem. Então hoje eu sou feliz, eu sou grata, e hoje eu oro, o meu objetivo é trazer minhas filhas, meus netos, meu genro, meu marido, frequentando a igreja do meu lado, enfim, as pessoas que eu amo, que esteja tudo comigo. E eu sei que para isso eu tenho que continuar ali firme no propósito. É isso aí. Eu quero que Deus, eu sempre falo, Senhor, estou aqui, usa-me. E que eu seja representada por Ti aqui na terra. E que através de mim as pessoas entendam que o Senhor é Deus. Porque o milagre que o Senhor fez na minha vida é mais do que suficiente para as pessoas entenderem. Que não foi por acaso, não foi a medicina,
né? Por mais que a gente se cuide, a alimentação não foi. Mas foi um milagre, né? Foi um milagre. Glória a Eu Deus. falo, eu sou um milagre. Glória a Deus. Obrigado, Lenice. Lenice. Que privilégio poder escutar a tua Eu que história. A história agradeço. é incrível, 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 assim. É muito importante a gente estar aí compartilhando a tua história, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas que vão se isso que eu sentir tocadas. espero. É isso que eu espero. Então, muito obrigado pelo seu Eu que tempo. agradeço. Continua contando essa história para muitos, porque vão com certeza ser edificados com a tua história. Continua. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a história possa alcançar outras pessoas, né? Verdade. E Deus, assim, Ele permite as coisas acontecerem na hora certa. Né? Só para finalizar aqui, um ponto que eu esqueci de mencionar. Eu sempre gostei de ouvir testemunho de pessoas. E eu falava assim, meu Deus, não tem. Se eu for lá na frente, eu não tenho nada para testemunhar. Não tem, a minha vida é vazia, não tem nada de interessante. Se eu falar qualquer coisa, as pessoas não vão ser impactadas com o que eu vou falar, porque eu não tenho. Aquele testemunho daquela pessoa é muito lindo. E vários testemunhos das pessoas mexeram comigo. E eu falei assim, eu quero ter a minha própria história. É claro que a gente queria que fosse outra história, que fosse diferente, mas Deus, Ele me conhecia. Eu era um vaso que precisava ser lapidado. Ainda preciso, mas agora eu já estou num ponto que eu posso dizer, Senhor, eis-me aqui. E antes eu não tinha, eu era rebelde, porque eu sabia que eu estava errada, mas eu não tinha força, mas até o momento que Deus falou, não, é agora ou agora. E eu decidi, graças a Deus eu decidi, mas eu poderia ter falado, não, eu não quero, mas eu não, por amor a Deus, e não é por medo não, lógico que a gente tem um temor do Senhor, mas é por amor a Deus, por amor a tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, os milagres que Ele continua fazendo, o milagre que Ele fez na minha vida, então eu só tenho a agradecer. De verdade, só agradecer. Que bom, que felicidade assim poder escutar a tua história, e é um privilégio para mim poder estar aqui do outro lado, escutando um pouquinho da tua experiência, porque edifica a mim também. Que Deus continue te abençoando. Amém. Continua sendo glorificado pela sua vida. Que Deus seja louvado a tudo, né? Que tudo seja para a honra e glória dele. É verdade. Então, obrigado mais uma vez. Quero agradecer você aí que ficou até agora com a gente aqui, escutando essa história incrível. Eu, se fosse você, voltava lá, escutava outras vezes, porque é uma história que realmente edifica a gente. E eu gostaria de terminar o nosso ponto de encontro de hoje, trazendo um verso que está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Já foi falado aqui e diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma dor, alguma questão ou algum questionamento que ainda não entrou na tua cabeça, tá aí esse verso para você. Deus diz também lá em Isaías, vinde, pois, e arrazoemos. Ele está dizendo, vem cá conversar, meu filho, porque eu tenho muita coisa para falar com você. Então, você tem dúvida na Bíblia? Vinde, pois, e arrazoemos. Se você não concorda com o que Deus faz, vinde, pois, e arrazoemos. Se por acaso você nem acredita em Deus, também ele diz, vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar. E eu tenho certeza que todas essas coisas vão ser respondidas na hora certa e no momento certo. Basta você aí pedir e com certeza ele vai abrir as janelas do céu para derramar bênçãos na sua vida, ok? Então eu quero agradecer por você ter ficado até aqui, agradecer a nossa equipe que também aqui está cedendo o seu tempo para poder fazer todas essas coisas acontecer. Agradecer aqui a Lenice, que também cedeu o seu tempo tão bondosamente aqui para poder oferecer aqui a sua história para cada um de nós. Então até sábado que vem, a gente volta aí sábado que vem, não esquece aí de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar para os amigos aí, nós também estamos aqui no Spotify, você pode ir escutando, não dá para ver no YouTube? Vai lá no Spotify, coloca lá no rádio do seu carro, porque dá para você ir escutando conforme você vai andando aí de carro nesse trânsito maluco. E aí você vai escutando uma bênção de Deus através da história da Lenice, tá bom? Então até sábado que vem, no mesmo horário, às 4 horas. Até lá, valeu!